Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Vamos continuar o nosso estudo aqui com o Bob Vollmann, tá? Então vamos dar continuidade aqui nos nossos trade setups que a gente está olhando, tá? Então, basicamente a gente já vai ver todos essa semana. Vou tentar fazer um mutirão essa semana aqui de gravar vídeo, pessoal. Vou tentar gravar 5 vídeos na sequência, tá? Vou publicar para vocês quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tá? Então vou tentar gravar aqui hoje pelo menos uns 3. Já deixar agendado para hoje, amanhã e sexta. E sexta-feira eu gravo os do fim de semana para a gente conseguir fazer aí, dar uma acelerada nesse processo, tá ok, pessoal? Então vamos lá. Antes de começar, não esquecer de dar o like aí no vídeo, compartilhar com o pessoal aí e vamos dar início aos nossos estudos. Deixa eu pegar o rabiscador oficial aqui do canal, point to fix. Então vamos lá, pessoal. Tá, então uma coisa que é muito importante que a gente tem que observar, tá? As formações, como elas vêm se formando dentro do gráfico, dentro do pregão, quando a gente está olhando. Então a gente tem um início, tá? A gente tem um início aqui, um pregão, que ele inicialmente ele vem de forma lateral, tá? Então ele não tem nenhum movimento clássico aqui, apesar de você ter uma EMA aqui superior, isso indica que o preço ele veio de baixo aqui, anteriormente, né? Indica que ele veio fazer um movimento descendente, tá? Por causa dessa EMA. Aí a gente vê que aqui, ó, 1 e 2, ele tenta fazer uma falsa, ele tenta fazer uma mínima abaixo de 1 e falha de fazer essa mínima. Então ele tem uma falha de mínima aqui em 2, onde a gente vai marcar. Aí ele faz uma tentativa aqui de fazer uma máxima em 4, tá? Que é defendida em 5. Aí a gente começa a reparar o quê? A gente começa a reparar que a gente tem esse fundo importante, né? Então, quando ele vem fazer esse 6, a gente já consegue fazer... Opa, deixa eu botar ali a linha. Quando ele vem fazer esse 6, a gente já consegue vir e traçar uma linha aqui. Mas o que é importante a gente ver aqui, na questão que a gente pode ter as pressões que a gente fala, né? É que nesse ponto, quando ele faz aqui, ó, 1 a 6, 6 a 8 e 8 a 11, repara que esse movimento ele vem perdendo volatilidade. Então ele vem secando, ele vem encurtando, ele vem comprimindo, ele vem gerando pressão, e é isso que a gente quer, tá? Então é isso que a gente tem que observar. Ele tenta fazer uma máxima em 4, não consegue. Ele tenta fazer uma máxima em 5, não consegue. Ele tenta fazer uma máxima em 7, não consegue. Aí repara que aqui no 8, 9 e 10, ele já não consegue nem ficar acima da EMA. Em 10, né, aqui no 9, ele ainda fecha acima, mas ele já devolve no 10, já tocando aqui na nossa linha de suporte, na nossa LTA aqui. Tá? Aí a gente vê que esse candle, que é o candle de sinal, ele rompe e fecha na mínima abaixo dessa LTA. Tá? No candle 11 a gente tem um outro trade, né? A gente tem um outro candle de compressão que a gente pode botar até uma entrada aqui na mínima desse candle para pegar essa venda. Tá? Então a gente vai ver isso posteriormente, esse tipo de entrada. Tá? Então a gente vê que em 11 foi tentado fazer uma defesa e não conseguiu fazer essa defesa em 11. Então isso que é importante, né, que ele veio confirmar esse rompimento anterior, tá? Então isso que a gente tem que olhar nesse ponto. E muitas vezes, aqui a gente vai ter o tradezinho dos 20 pips lá, né? Tem um stop curtinho aqui de 10 pips, então fica tranquilo. E muitas vezes a gente vai ver um outro tipo de entrada, que é a entrada do pullback. O pullback reverso é o que ele fala, né? Então a gente em 12, 13 a gente tem uma nova onda aí, né? Uma nova pernada de puxada dos touros que jogam para cima da EMA e os preços vêm fazendo esse recuo até a EMA. Nesse último você vê que ele já fica dentro do candle anterior, ele faz um inside pequenininho, um doji, que ele é rompido por esse candle aqui, que seria um candle, possivelmente um candle de sinal, onde você poderia entrar no rompimento dele, porque você tem uma compressão de um candle. Caso você não entrou nele, você vê que em 15 ele tenta fazer uma máxima maior e não consegue, né? Acaba fechando abaixo. E ele começa a fazer esse movimento que ele faz uma LTB aqui, tá? E ele vem fazendo um recuo aqui dentro, que é o 50% desse movimento aqui, ó. Então ele fica aqui mais ou menos no 50% desse movimento. E a gente consegue enxergar que aqui no final, você vê que a gente começa a fazer aquele cluster, aquelas barras alternadas.
Quando comprime aqui, que ele já não consegue mais fechar nem acima nem abaixo, que ele comprime bem, essa barra aqui é uma barra de rompimento. Então você teria até uma entrada na máxima dessa barra aqui, da barra 18, para seguir o movimento. Então você perdeu esse rompimento, ele te deu uma chance de pegar um segundo rompimento. Tá? Então é isso. Essa é a leitura que ele faz desse gráfico. Tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa importante. Tá, é isso mesmo. Eu estou simplificando bem, tá, pessoal, a leitura, mostrando só para vocês a leitura mesmo, para ficar mais fácil da gente dar prosseguimento aí, senão a gente vai demorar muito, tá? Então depois qualquer coisa vocês podem ler o livro, que o livro tem um pouco mais de informação, mas eu estou tentando ser bem fiel ao que ele explica, a leitura que ele explica no livro, tá, pessoal? Então vamos lá. Então aqui, ó, nesse segundo a gente consegue enxergar que logo no início do pregão a gente tem os ursos que estão ganhando essa posição, né? Então aqui é importante a gente identificar que nessa perna 1 a gente tem domínio dos ursos, que aqui embaixo os touros começam a reagir. Então os touros começam a reagir, porém aqui nessa reação ainda não tem força suficiente para você fazer um trade de 20 pips para cá. Então por isso que ele não gosta de operar contra esses movimentos. Ele prefere que o movimento faça uma pressão mais significativa para ele conseguir fazer essa operação. Tá? Então a gente vê que aqui, ó, próximo de 2, que ele tenta fazer esse rompimento com as médias aqui e o número inteiro logo aqui. Tá? Aqui logo em 3 isso é defendido e jogado para baixo. Tentando fazer uma nova mínima em 4, que é defendida. Tá? Que inicialmente a gente não teria essa linha, tá? Então inicialmente, deixa eu pegar aqui, ó. Inicialmente a gente não teria essa linha. Tá? Deixa eu pegar ele fechado. Tá? Então inicialmente quando a gente vê, a gente não teria essa linha aqui de 4, tá? Então o que acontece? Aí a gente vem, o preço vem aqui em 4, esse candlezinho do lado aqui também, ele faz essa defesa e vai jogando os preços para cima. Aí você vê que ele tenta fazer uma nova máxima aqui de 2 nessa região, tá? De 5, sem acúmulo nenhum, tá? Então ele vem e faz uma nova mínima aqui em 6. Aí a gente percebe que essa é uma região, deixa eu pegar outra cor, que essa é uma região que está sendo muito bem respeitada. Então a partir desse momento eu consigo vir e traçar uma linha respeitando aqui essa região, identificando que isso aqui é um rompimento falso, tá? E aqui ele respeitou as linhas. Aí a gente vem, vamos apagar aqui o restante. Aí ele tenta fazer, ó, repara que ele está fazendo a mesma coisa que ele fez aquela hora, ó. Olha o arco, 5, 7, 8, 9. Você consegue entender que aqui você tem uma compressão? Os preços estão presos dentro dessas linhas, tá? Os preços eles estão presos aqui, ó, eles começam a ficar presos, começam a ficar apertados, respeitando a linha inferior. Aí aqui ele já não consegue mais fechar acima da média, aqui ele não consegue fechar abaixo da LTB. Aí de repente esse candle rompe e fecha um pouquinho para cima, não tem problema. Na violação desse candle, então quando ele fizer a violação aqui, você tem uma venda onde teu stop vai estar aqui, que o importante é seu stop ficar acima dessa LTA. Tá? E você tem um tradezinho de 20 pips para baixo aí para fazer. Então ele espera um movimento clássico de acúmulo e compressão para fazer um trade a favor do movimento inicial. Então a gente tem um movimento inicial, tá? E a continuação do movimento. Então essa é a ideia dele. Tá ok, pessoal, para esse movimento. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa desse gráfico para falar para vocês. Ver minhas anotações aqui. Tá, é isso mesmo. Que ele mostra pra gente que aqui é necessário que você espere para você ter um trade explosivo, essa compressão. Porque você vê que você teve um rompimento aqui, você vê que teve um rompimento aqui, você vê que teve uma tentativa de rompimento aqui, mas todos eles sem compressão e todos eles foram falhos, porque justamente não tem essa explosão inicial, tá? Aí a próxima coisa que a gente vai falar, tá? Deixa eu andar para frente aqui, é do outro padrão que a gente vai operar, que é o Pattern Break Pullback, que é o pullback na quebra de rompimento. Então, o que ele fala? Ele fala que aquele pullbackzinho, que ele rompe,
vem fazer um pullback, aí aqui o candlezinho vem os candlezinhos, você consegue traçar uma LTBzinha aqui, ele faz uma compressão nesse final para você continuar o movimento, tá? Então a gente vai olhar aqui agora. Então muitas vezes o rompimento não vem da força como gostamos. Então, por exemplo, ele não faz o rompimento, quando ele vem aqui romper, ele não faz aquele build-up, né, aquela compressão aqui para romper. Ele já vem direto rompendo, tá? Então a gente vai fazer o que? Ele não vai oferecer para a gente um momento bom para a gente comprar nesse rompimento, porque ele é um rompimento esticado, vai ser um rompimento ruim de trabalhar, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai esperar ele romper, então a gente espera ele romper. Quando ele voltar, se ele deixar um padrão bonito nessa volta, a gente vai pegar uma nova pernada de alta, tá? Então, que é o que a gente vai fazer, tá? Então, ó, isso não invalida o rompimento, tá? E devemos olhar de perto os preços pós-rompimentos que podem não dar boas entradas. Uma das situações como o preço rompe um padrão em volta, se esfregando na fronteira, né, desse padrão, mostra uma tentativa de defesa. Então, o que ele fala? Quando o preço rompe e ele fica aqui se esfregando, por exemplo, pode ser uma tentativa de defesa dos touros que fizeram esse rompimento, para que você tome de novo o movimento de alta, tá? E ao mesmo tempo que os agressores ainda estão na jogada. Então, por exemplo, isso mostra que quem agrediu o rompimento, então, por exemplo, quem agrediu o rompimento, os touros, os ursos vão tentar defender, vão tentar jogar para baixo. Só que se ele fica aqui, mostra que os touros que fizeram esse rompimento ainda estão segurando esse rompimento acima do ponto de rompimento e que ele pode retomar o movimento de alta, tá? Que pode ser interessante para a gente. Então é o que a gente vai seguir. Outra forma importante, tá, pessoal, é quando o rompimento segue e volta para testar a linha do padrão, né? Então, por exemplo, a gente tem uma LTB. Ele rompe e volta para testar a linha do padrão, deixando um outro movimento aqui para você continuar o rompimento. Ou quando a gente tem uma caixa, por exemplo, ele rompe e vem testar a mínima dessa caixa antes de continuar o movimento, tá? Também é um ponto importante. O nosso trabalho, né, será, entre os rompimentos que a gente tem, identificar uma ação pós-fuga e uma barra de sinal válida, para que a gente possa entrar atrasado, teoricamente, nessa operação, tá? Configurando assim uma entrada após um retrocesso, após um rompimento padrão, que é o Pattern Break Pullback, que ele fala, tá? Então, vamos lá. Então, o que seria? Seria aquela correçãozinha após um rompimento. Então, a gente vai olhar nesse trade, a gente vê que a gente tem uma perna em 1-2, né? Deixa eu aumentar a seta aqui. A gente tem uma perna em 1-2, onde os touros vão tentando defender, tenta fazer uma máxima em 3, dessa máxima anterior não consegue, a gente já tem uma LTA bem formada, tá? Com vários toques LTA, em 5 ele tenta fazer uma máxima acima de 3 e não consegue, né? Um fechamento acima, 7 ele não consegue novamente, só que antes dele fazer a compressão ele rompe em 8, deixando uma barra sem a compressão que a gente precisa. Só que o que acontece? Entre 8 e 9, quando o preço vem aqui de 8 e 9, ele já não consegue fechar acima da EMA e ele fecha abaixo, né? No caso ele fecha aqui embaixo da nossa LTA. Em 10 a gente tem uma barra de compressão, que ele chama de barra única de compressão, né? Então a gente tem uma barra de compressão de tentativa de jogar para cima. Quando essa barra é perdida pela mínima, a gente tem uma venda nessa barra, né? Então você pode perder, a venda é na perda da mínima da barra 10, tá? Então esse é o movimento que ele fala pra gente. E ainda a gente tem aqui, ó, um teste de teto que ele chama, né? Que seria um teste dessa mínima de 6, né? Como se fosse aqui um pullback, onde ele vem testar em 9, tá? Fica abaixo da LTA, fica abaixo da EMA, tá? Faz um insidezinho que é a compressão que ele quer, quando perde a mínima tem venda. Tá? Em alguns casos ele fala de vender até a mínima da abertura aqui, você não guardar a mínima do candle, tá? Total com sombra. Então a gente tem esse padrão, é o padrão que ele fala de rompimento, né? Então aqui a gente tem as explicações, tá? Ah, uma coisa que ele fala também, peraí, deixa eu voltar lá, né? Ele fala também que esse movimento, tá? Esse movimento de correção, ele respeita os 50% desse movimento também, o que também dá força para a gente seguir na operação, tá?
Então aqui a gente tem um outro movimento, por exemplo, essa aqui a gente mostra duas entradas, então a gente tem, deixa eu só ajustar aqui, pessoal. Então a gente tem um gráfico. Deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho. Minha câmera está atrapalhando, sabia? Deixa eu tirar minha câmera daqui. Vou para o lado de cá. Então a gente tem um gráfico, tá? A gente tem um gráfico aqui que o dia começa bem lateral, tá? Antes do horário asiático. Aí no horário asiático ele faz um rompimento em T, mas um rompimento sem compressão, tá? Então ele não tem compressão suficiente nessa barra para fazer o rompimento, porque ele vem direto ainda da parte superior. Faz esse movimento de 2, né, de T até 2, fazendo aqui essa nova mínima. Aí ele vem fazendo um pullback. Qual é o interessante desse pullback? O interessante é que ele vai deixando cauda superior. Então mostra que os ursos ainda estão vendendo. Ó. Os ursos estão vendendo. Em 3 ele tenta voltar para dentro do padrão, mas é defendido fechando abaixo. Nisso a gente consegue aqui identificar que a gente tem uma LTAzinha aqui, que o rompimento desse candle 3, tá, é uma barra de sinal para a gente fazer um trade de 20 pips com um stopzinho de 10 pips aqui em cima. Se você não pegou essa venda em 3, após ele fazer esse fundo em 4, ele volta fazendo o mesmo movimento. Só que nesse caso ele faz uma defesa em 5 dessa linha, né, dessa caixa. Em 6 ele faz um inside, que ele faz um build-up aqui dentro, que ele faz uma compressão aqui dentro, já fica abaixo da EMA, tá? Então a gente já tem aqui uma continuação, um outro possível trade de 20 pips, tá? Você vê que dentro de uma operação aqui de coisa de 1 hora, a gente tem duas operações basicamente simultâneas na mesma região e boas de operar, tá? Então basicamente é isso que ele fala dessa operação, desse quadro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, tá? Então, vamos lá. Então, vamos seguir para os próximos de pullback. Então, vamos lá. Tá? Então, mesma coisa aqui. Então, você tem um movimento, por exemplo, você tem um movimento no início do dia que você tem um movimento de alta. Então, você tem um mastro. Então, aqui ele identifica que você tem uma formação de um triângulo ou de uma flâmula, alguma coisa assim do gênero, onde ele trabalha aqui para não perder a mínima desse candle que fez aqui o rompimento após esse build-up do candle 1, né, após essa pressão do candle 1. Então ele vem fazer esse movimento, só que ele rompe, ele faz uma falha de rompimento em 4, né, então ele rompe para baixo e falha em 4, sem fazer uma compressão, rompendo para cima a figura em 5. Aí repara que ele começa a vir fazer um pullbackzinho aonde? Na reta da figura aqui, ó, na LTB que foi feita pela figura. E ele começa a ficar comprimindo, fazendo vários dojis que ele chama de compressão de várias barras, fazendo cluster, que é um efeito muito bom, um efeito muito forte, e acaba rompendo aqui nessa barra de sinal após 7. E o trade continua, tendo espaço para a gente fazer um trade de 20 pips aqui, tá? Dentro dessa figura. Então é um trade bem interessante também para a gente fazer, tá ok, pessoal? Então vamos olhar, ó, mais um aqui, ó. Tá? Então aqui, o que ele fala? Aqui é diferente. Ó. Então aqui a gente tem um movimento de 1, 2 sem compressão nenhuma. Temos um movimento em 3, que até o momento a gente teria uma LTB aqui passando. Tá? Até o momento a gente teria essa LTB. Aí a gente tem um rompimento, né? Não era um rompimento ainda, mas aí a gente tem uma nova onda, né? Que ele vai fazendo aqui para cima, sem acúmulo, sem nada, não tem nada que fazer aí. Até em 4. Que quando chega em 4, ele faz essa reversãozinha aqui. Aí se a gente olhar, a gente consegue reajustar essa LTA para cá e apagar essa LTA aqui, mostrando para a gente, tá, que esse rompimento foi um rompimento falso, que o rompimento em 3 foi falso, que essa LTA ela é mais importante, porque eu tive um toque aqui, eu tive um toque aqui, eu tive um toque aqui, eu tive um toque aqui. Então, isso para a gente fica uma LTA mais importante. Aí a gente começa a ver que a gente tem aqui uma LTB aqui, ó, nesses topinhos, que em 5 ele tenta fazer um topinho, não consegue. Aqui próximo de 6 ele tenta de novo, não consegue. Até faz uma compressão na tentativa de romper para cima aqui, né? Até poderia ser uma compressão. Aí em 7, os ursos jogam para baixo da LTA, que defende em 8, faz um inside bar em 8. Em 9 faz um rompimento, novamente dessa LTA para baixo. Então a perda de 9 é um trade na posição vendedora,
com stop de 10 pips e gain de 20 pips. Tá? Então essa é a leitura que ele faz nesse caso. É como se a gente tivesse os arcos aqui também. Ó. Se a gente for ver, ó, a gente tem um arco, o segundo arco e o terceiro arco. Tá? Então a gente tem esse movimento de compressão dos arcos que ele fala bastante no livro, tá, pessoal? Então, vou parar esse vídeo por aqui, né? Eu já deu os nossos 20 minutos. Então isso é legal para a gente entender como a gente vai fazer essa leitura no dia a dia, colocar as linhas, colocar LTA, colocar LTB, ver a média, onde vai ficar, onde vai ter a compressão, aguardar ao fazer o tradezinho da compressão. Depois que fizer essa compressão, aí a gente vai iniciar o trade. Tá ok, pessoal? Vamos lá. Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar com o pessoal. E vamos partir aí para a próxima gravação. Já já eu volto com a nova gravação. Valeu!